Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo. E essa conversa é especialmente para você que está se sentindo um pouco inseguro, um pouco desconfortável com a situação de ter um autista na sua sala. Muitas vezes esse sentimento está relacionado ao nosso conhecimento, como a gente conhece pouco, ouviu falar várias coisas, então é natural que a gente tenha um certo receio, né? Por medo mesmo. O desconhecido causa medo. Então eu quero aqui registrar minha fala com você no sentido de ajudar. O autista, ele é um ser diferente e muito especial. Ter um autista na sua sala é ter a oportunidade de olhar para as coisas de forma diferente. Então, o que a gente precisa para um trabalho com autismo é de um conhecimento de base, entender como o cérebro dele processa as informações e colocar isso no nosso conteúdo. Você é um professor alfabetizador? Então você precisa, pegar esse conteúdo e adequar aquilo que o cérebro autista está sendo capaz de processar naquele momento. O autista é uma criança como qualquer outra, ele vai se desenvolver. O ritmo desse desenvolvimento também vai depender do andamento das coisas, da sala, dos recursos que você possui, da sua didática, assim como os outros alunos, os típicos, tá? É tudo igual. Na aprendizagem não é assim, o aluno chega na sala de aula e aí ele vai aprendendo e só aprende. Não, o processo de aprendizagem dentro da gente acontece de uma forma que não é assim linear, igual, e progressiva, não. A aprendizagem acontece, depois ela tem um platôzinho, o aluno estaciona. Às vezes a gente até fala, nossa, esse aluno desaprendeu. Mas o que é isso? São as bases neurobiológicas da aprendizagem que às vezes requerem um tempinho maior para que aquele conteúdo seja guardado na memória. E aí a gente tem essa impressão, nossa, o meu aluno desaprendeu, né? O que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo desenvolver? Mas não é isso. É esse entendimento de que a aprendizagem ela não é linear e nem progressiva e não acontece da mesma forma para todo mundo. Então ela sobe um pouquinho, às vezes tem um platôzinho, às vezes volta um pouquinho, às vezes sobe mais inclinado. Isso para qualquer tipo de aluno, inclusive para a gente, porque também somos aprendizes. E com o autismo, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa, respira e não pira, tá? Tem um aluno autista? Tenho um aluno autista. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou conhecer esse aluno. O que esse aluno apresenta? Do ponto de vista cerebral, uma criança com autismo, ela pode apresentar prejuízos na linguagem, né? Então, a linguagem é uma via cerebral, tá? Que é formada desde lá da barriga da mãe. Nós, seres humanos, nascemos com os neurônios especializados para falar. Se a gente não tem uma deficiência, durante o processo gestacional, nós temos um cérebro pronto para falar, mas não temos um cérebro pronto para ler e para escrever. Então, a linguagem, ela perpassa, por esse processo da fala, da leitura e da escrita. Então, a criança autista, se ela não fala, se ela não é verbal, vamos investigar com a família. A família sempre tem um ponto importante que nos ajuda na sala de aula. Na casa, ela fala alguma coisa? Ela vocaliza? Como ela se comunica? Como é a expressão dela no meio? Então, conheça essa criança e acione a essa descoberta, a esse conhecimento que você tem com a criança, a informação que a família traz, que é valiosa, tá? Esse conhecimento é fundamental para que você faça o quê?
organize o plano de aula, que é o desenvolvimento do seu conteúdo. Se você é uma professora do ensino fundamental, um professor do ensino fundamental, você tem o seu conteúdo ali pelas áreas de conhecimento. E se você é um professor, uma professora da educação infantil, você tem o seu conteúdo baseado nos campos de experiência, no eu, nós, né? E no todos, no corpo, formas, cores, traços, na escuta, na imaginação, espaço, tempo, relações, né? Então você tem os 5 eixos aí de desenvolvimentos que são prioritários na educação infantil conforme a BNCC. E aí nós temos a questão da linguagem, tem ou não? Então eu preciso saber se meu aluno fala ou se não fala. Se meu aluno pronuncia algum som lá na casa dele ou não. Por que eu tenho que saber? Porque se ele apresentar um vestígio, eu posso estimular. Mas o estímulo para o autista não é assim. Fala para ouvir. Agora é sua vez de falar. Não, não é dessa forma. Mas é de uma forma indireta, né? Um exemplo, se ele gosta de dinossauro, leve um dinossauro para a sala, converse com ele, com esse dinossauro e faça uma voz, crie uma voz para esse dinossauro, crie um nome para esse dinossauro, vai perguntando para ele, esse dinossauro, como você acha que ele chama? Qual a idade que você acha que esse dinossauro tem? E a cor dele? Que cor é essa? Esse dinossauro, como que ele é? Ele é grande? Ele é pequeno? Vai instigando para que ele comunique-se com você. Às vezes ele não fala, mas ele olha. E através do olhar você consegue interpretar que ele está entendendo alguma coisa. Então você precisa criar um laço, criar um vínculo e fazer com que vocês possam se entender, tá? Isso é fruto da convivência. A gente não vai conseguir fazer isso em um dia, mas é fruto da persistência, da convivência, do conhecer-se, né? Ele também precisa se conhecer. Você vai conhecê-lo e você vai ajudar no processo de conhecimento dele. Muitas vezes o autista ele não consegue fazer a interpretação do que ele está sentindo, da manifestação daquilo que ele está reagindo ao meio. Então você vai ajudar nesse processo. Então, primeira situação, entender a linguagem. Por que nós vamos entender a linguagem? Porque uma das bases dos grandes objetivos da escola é ensinar a ler e a escrever. E a linguagem está pautada nesse processo. A criança com autismo não vai para a escola para passear, ela vai para aprender, ela tem potencial também, assim como todas as outras, é direito dela. E é isso que a gente precisa garantir, esse direito de aprendizagem. Depois, nós vamos pensar nas interações sociais. Por quê? Porque um cérebro se comunica com o outro, ninguém vive sozinho e a gente precisa interagir com o meio. Aqui nós temos um ponto importante da criança com autismo. Muitas podem apresentar uma certa deficiência de uma colônia de neurônios que estão aqui, ó, passeando por todo o cérebro, que são os neurônios espelhos. São os neurônios sociais, são os neurônios das interações sociais. As interações sociais moram aqui nessa área amarelinha do cérebro, responsável pelas funções cognitivas. Essa área amarelinha chama córtex frontal. Se você quiser saber mais a respeito dela, dá uma bugada, escreva córtex frontal que você vai achar muita coisa interessante no Google. Por que é interessante você pesquisar? Para você saber exatamente como funciona esse córtex frontal, das funções mais especializadas do cérebro, tá? E o que são essas funções cognitivas? Tudo isso está bem explicadinho, existem materiais de altíssima qualidade que a gente pode utilizar para melhorar e ampliar o nosso conhecimento. Essas interações sociais, elas precisam acontecer. A criança com autismo, ela tem que se relacionar com o amigo, com você, que é o adulto, né? E para isso, o que a gente tem nas interações sociais? Ó, a gente precisa fazer uma interpretação do meio.
Quem fala com a gente? Tá falando como? Alto, baixo? Tá falando bravo ou tá falando com uma voz doce? Tá com uma cara séria ou tá com uma cara feliz? Então, todas essas interpretações, essas nuances da observação, elas são feitas pelos neurônios espelhos. E no autismo, esses neurônios têm uma certa dificuldade na interpretação, um certo delay, né? Acaba fazendo uma interpretação um pouco mais lenta. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com essa temática com o autismo. Olha, jogos de emoções, quando dar risada, nomear. Puxa, que engraçado, eu dei muita risada. Nomeia aquilo que você está apresentando. Nossa, hoje eu fiquei triste, aconteceu uma coisa tão triste. Ó, você está nomeando e está falando. Então ele tem várias informações, não é só a informação sonora do triste, mas é uma informação visual também. Vai fazer a leitura, a interpretação da sua face diante desse sentimento. Isso vai ajudar muito nessa compreensão desse contexto de mundo do autismo, tá? E uma outra característica do autismo é gostar de coisas repetitivas, de coisas menores, de detalhes. Então, se ele gosta, né, de emparelhar, se ele gosta de encaixe, se ele gosta de enfileirar, use isso com o seu conteúdo. Se você é da educação infantil, vamos fazer o quê? Vamos enfileirar do menor para o maior, do maior para o menor. Vamos enfileirar a partir de cores, de uma sequência de cores. Usa aquilo que ele já gosta para te ajudar no seu conteúdo. Não vá assim logo de cara estabelecendo o seu conteúdo, a forma como você deseja. Primeiro conheçam, depois trabalhe com a importância das interações sociais, cuja base é a emoção e a interpretação do meio, para que ele possa conseguir se relacionar com um amigo da mesma idade que ele, com os adultos, com as pessoas mais jovens, mas ele precisa dessa informação, né? Dessa informação que rege os nossos diálogos e as nossas comunicações. E por fim, adquira qualidade para que você possa colocar no conteúdo lá da sala coisas que possam ser significativas para ele. Parta daquilo que ele gosta. É mais fácil você adequar o seu conteúdo a um contexto de um dinossauro, ao contexto de um tubarão, né? Aquilo que ele gosta, do que ele sair do mundo, do contexto dele, daquilo que ele já está acostumado. E eles costumam gostar muito de rotinas para ir até você com o seu conteúdo. Eu sempre brinco que nós somos os adultos da relação. Então aqui, ó, essa área amarela, que é a área da função cognitiva, nós já temos bem aprimorada, perdão. Eles ainda não estão em desenvolvimento, não só o autista, todas as crianças estão com essa área amarelinha em desenvolvimento. Então nós somos o adulto da relação com a área, tá? Com a área frontal já desenvolvida. Então somos nós que precisamos adequar e somos nós que precisamos rever as nossas práticas de forma que a gente garanta que o cérebro da nossa criança se desenvolva. E quando a gente fala em cérebro, a gente não pode esquecer que o cérebro tem um critério para se desenvolver. Ele se desenvolve de trás para frente. Percebam que a região que nós falamos hoje é a última região a ser desenvolvida e também é a maior, ó. Percebam que a área amarela é a maior. Então é uma área que requer um suporte do fundo do cérebro para que ela possa se desenvolver com eficiência e com integridade. Eu fico por aqui e espero ter ajudado você nesse papo. Converse comigo, me fale do que você precisa. Nós estamos juntos, todos juntos conseguiremos um contexto mais harmônico dentro da sala de aula
e o importante, de mais qualidade para garantir desenvolvimento para as nossas crianças, sobretudo para os nossos autistas. Um beijo e eu fico por aqui. Tchau, tchau!